que você sabia que ultrapassar o limite de faturamento como um microempreendedor individual pode mudar completamente a forma de como você gerencia o seu negócio? Pois é, no programa de hoje nós vamos explorar o que acontece quando uma MEI precisa se desenquadrar, as profissões que não podem optar por esse regime e como navegar para essas mudanças. Fique conosco agora para você entender, né? Vamos começar então, doutor Sérgio, qual é na realidade o limite de faturamento anual atual de uma MEI e quais são as consequências para aquela que ultrapassar esse limite? Orlando, a MEI, né, microempreendedor individual, ela é um regime bem simplificado para as empresas, né, que cresceu muito no Brasil, e as pessoas, né, com empresas de pequeno porte, bem menores mesmo, elas pegam e optam por esse regime. O que acontece muitas vezes, Orlando? A pessoa, principalmente nessa época do ano aí, nessa de setembro para outubro, e o limite, como tem um valor baixo anual de 81 mil, então a pessoa às vezes não se atenta, né? E você ultrapassar esse limite faz com que você se desenquadre e tenha que recolher impostos com multa, juros, dependendo de caso a caso aqui, né? Deve dar 7 mil e pouquinho por ano, né? Exatamente. Por aí não chega a 8. Bem pouco, né? Então, assim, essas empresas têm que tomar esse cuidado, né? Para poder fazer o quê? Para não se atentar nos valores que estão, se está dentro do limite, tudo bem. Para não ultrapassar. Agora, se tiver isso, né, próxima aí na iminência de ultrapassar esse valor aí, tomar um cuidado para que não venha ter consequências piores, né? E quais seriam, na realidade, doutor Sérgio, então, os passos de uma MEI que ela tem que seguir a ultrapassar o limite de faturamento? Então, Orlando, a Receita ela traz duas situações específicas no caso do limite da MEI. Se você ultrapassar em até 20%, ou seja, mais ou menos aí 16 mil reais, você vai pagar um diferencial nesse período que você ultrapassou e você é desenquadrado do MEI a partir do ano seguinte. Ah, você já não vai fazer parte do MEI mais, porque você ultrapassou. No ano seguinte. Um exemplo, a pessoa teve lá 90 mil de faturamento esse ano, né? Ela vai ter um imposto complementar que ela recolhe e vai, a partir do ano de 2025, ela vai deixar de ser MEI. Ela vai ter que optar pelos regimes de Não tem nenhum outro recurso para continuar como MEI. O limite é o teto já para enquadramento, né, Orlando? Não tem, assim, já é uma coisa para aquela microempreendedor individual mesmo. E a maioria das MEIs aí, eles têm esse entendimento, esse conhecimento já disso ou não? Ou tem algumas que cometem irregularidade e já ficam aí fora da normalidade? Orlando, o que acontece, né? Brasileiro é brasileiro, né, Orlando? É daquele jeitinho, né? Então, a grande maioria das pessoas tenta pegar um faturamento de 500 mil e enfiar no 81. Aí não tem lógica, aí não né? vai caber, né? Porque o que acontece? Como é um regime que tem uma carga tributária bem baixa, né? Então, as pessoas tenta manipular para ficar enquadrada nela. E elas continuam, quando acontece isso, por exemplo, que ultrapassa esse valor de faturamento, no próximo ano já não é MEI mais, aí eles regularizam isso ou continuam trabalhando na irregularidade daí? Olha, Orlando, o que nós temos hoje são as seguintes situações. Um exemplo assim, você pensar que se você ultrapassar até o limite de 20%, você está desenquadrado e no ano seguinte você tem que ser simples. Se você ultrapassar mais que 20%, você está desenquadrado no mesmo ano e tem que retroagir a janeiro. O que tem acontecido é assim, Orlando. O microempreendedor individual, via de regra, às vezes por motivos aleatórios ou até mesmo porque montou um negócio, ele monta e muitas vezes abandona. Ele não acompanha o limite de faturamento e nem acaba por pagar imposto. Hoje nós temos uma grande inadimplência com os MEIs. E o que acontece nesses inadimplentes aí, lá na frente, no futuro? Esses valores, Orlando, o que acontece? O microempreendedor individual, ele não tem separação da pessoa física com a jurídica. Tá? Então, qualquer débito da MEI, a pessoa física vai responder. Ah, a pessoa física responde pela MEI, no caso. Você vai ter que pagar a conta, então. Vai ter que pagar a conta. Já aconteceu vários casos de pessoas nos procurarem lá que abriu a MEI, abandonou. Daí, por um motivo ou outro, foi ver o CPF, estava com problema. Quer dizer, de CNPJ, cai lá no CPF. Cai no CPF, porque o que acontece? Se essa MEI for extinta, quem responde pela dívida é a pessoa física. E quem que é o sócio do microempreendedor individual? É a pessoa física. Então, a Receita ela vincula
e você vai ter que pagar essa conta de um jeito ou de outro. De uma forma ou de outra vai ter que pagar. Não tem como fugir. E por que algumas empresas, doutor Sérgio, elas não podem se registrar como MEI, por exemplo? Então, Orlando, tem algumas coisas específicas que a gente usa lá no caso que chama assim, são duas possibilidades. Uma, as que têm profissões regulamentadas. O que seriam profissões regulamentadas? Existem algumas atividades que têm um órgão regulamentador, que nem o contador. Tem o CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade. O advogado tem a OAB. Seria a formação acadêmica. Então eles têm, por lei, a Constituição permite que existe um conselho que regula essa profissão. Inclusive, eles cobram uma anuidade disso. Essas profissões, elas não podem ser MEI. Essa é uma profissão regulamentada. Exatamente. Entendi. E tem alguns outros casos também de algumas outras atividades que, por si só, ela não tem a condição de ser MEI. Por exemplo, você pega uma retransmissora de energia elétrica. Tem falar de 81 mil. Então, tem alguns quinais, que são os Códigos Nacionais de Atividade Econômica, que são vedados à opção pelo MEI. Não enquadra, né? Não se enquadra. Então, já são empresas que, em hipótese alguma, vai ter um faturamento baixo, vai ter essas condições aí que é propícia para o microempreendedor. Tá bom, a gente já perguntou para você da profissão regulamentada, você já explicou, né? Sim. E é preciso, doutor Sérgio, de um contador, por exemplo, para abrir empresa regulamentada e fazer aí o desenquadramento da MEI, no caso aí que a gente começou abordando esse tema, esse assunto? Então, Orlando, o que acontece muitas vezes? A abertura do MEI necessariamente não precisa do contador. A pessoa pode entrar no portal do MEI e fazer. Ele mesmo abre e tal. Até uma coisa e outra. Quando você vai desenquadrar essa empresa, aí você precisa de uns conhecimentos técnicos maiores. A pessoa consegue fazer, ela pode até fazer, mas via de regra, não tem. Uma pessoa que não tem afinidade com a área contábil, que tem acesso a sistemas, que hoje nós temos um sistema de viabilidade que qualquer empresa você tem que encaminhar o primeiro passo para poder analisar endereço, todas essas coisas. Então, o que é assim? A obrigatoriedade não existe, mas a necessidade você vai ter que ter só por causa para a pessoa disso. entender, o desenquadrar é diferente de dar baixa no MEI, né? Exatamente, porque o que acontece? O dar baixa é você estar com o CNPJ ativo e você quer cancelá-lo. Aí, um exemplo, você vai solicitar o cancelamento. Certo. Né? O desenquadramento, o que é? A MEI ela tem um limite de faturamento, você ultrapassou esse limite de faturamento e, por consequência, você não pode ser MEI, você tem que passar para a microempresa. É porque ele aumentou o faturamento, ele não está enquadrado em MEI mais. Né? Ele saiu daquelas condicionantes lá que seriam 81 mil, né, para poder se manter. Aí entendeu? tem que recorrer a um contador para acertar. Para poder fazer a alteração, fazer essa regularização. alteração. Interessante, né? E depois também, né, Orlando, porque assim, o MEI, ele só tem, assim, você consegue tirar a guia, certo, né, e pagar por mês. Você não precisa de uma contabilidade necessariamente. Né? Quando você vai para uma microempresa, aí você já passa a ter a necessidade de ter uma contabilidade feita, documentação, entendeu? É diferente, né? Agora, doutor Sérgio, quem está inadimplente aí com a MEI, por exemplo, é interessante que vá acertar o mais rápido possível, né? Porque isso aí vai complicando no decorrer do tempo. Então, Orlando, o que a gente orienta os clientes, e muitas vezes eu tenho umas coisas que eu não entendo por quê, né? Assim, por exemplo, você abriu uma MEI, Orlando, você trabalhou ali 6 meses e você não vai mais trabalhar com ela, cancela. Dá baixa, né? Pede o vai ter um cancelamento. custo para dar baixa, tudo bem, mas cancela, porque senão fica... Porque aquele valor vai gerar uma um débito, dívida ativa lá, né? Já chegou pessoas ali no escritório, ali, um exemplo, se você pensar, às vezes a pessoa fala, não é muito, mas... Eu penso assim, para uma pessoa que abriu uma MEI e ela paga um valor baixo, porque a renda dela é baixa, você ter lá 4, 5 mil de dívida é um valor bem significativo. Exatamente. Né? E depois fica difícil de pagar, né? Exato. E aí entra no problema que ela vai ter e as condições depois para resolver isso aí é bem puxado. Aí vai para o CPF, né? Vai para o CPF e fica inadimplente. Tem pessoas que não conseguiram empréstimo, tiveram que regularizar, né, pedir parcelamento, né, que você consegue, o governo até deu uns estímulos de parcelamento para você estar na inadimplência para poder regularizar depois um empréstimo pessoal que você pode fazer em banco e algumas outras coisas. Hoje em dia o governo fechou cerco, né? Então não tem como você querer burlar o governo que você não vai conseguir, né? A tecnologia fez isso, né? A então, dificuldade que a gente tinha, que o governo tinha antigamente para obter informação, sumiu com a questão da tecnologia. Então hoje tudo tem, as informações são rápidas, né? E a cobrança deles também são rápidas. Você vê que eu acho interessante, você chega num comércio para comprar determinado objeto, eles falam, você quer nota fiscal paulista, né?
A maioria quer, né? E isso daí também é um indício, né? Porque lá o governo vai ter tua vida lá, porque o quanto que você está gastando, quanto que você está faturando, porque você está com nota fiscal paulista. Então, Orlando, a nota fiscal paulista ela direciona necessariamente para o Estado, né? O Estado tem uma coisa de você devolver uns valores em cima das notas que você pede, né? Aí são duas coisas um tanto quanto interessantes. Primeiro, Orlando, o comércio tem por obrigação emitir nota. Sim. A pergunta nem seria pertinente. A segunda condição, e eu tive um caso até de um cliente no escritório que com uma movimentação relativamente grande, pedindo bastante nota fiscal, o Estado comunicou o cliente dizendo que ele estava incompatível a renda com a movimentação. Se ele abrir a mão daquele crédito, o Estado não fiscalizaria. Olha para você ver o negócio. E ele abriu mão do crédito. Então foi uma pergunta pertinente para você. Foi interessante, legal. Que bom. Doutor Sérgio, mais alguma informação aí nesse tema MEI ou outra informação que você queira passar? Sinta-se à vontade, porque quando você vem aqui, você traz conhecimento e cultura para as pessoas. Gostou, né? Obrigado. Tá vendo? Orlando, tem uma posição, até eu estava um pouco antes de sair do escritório, eu estava lendo, foi publicada uma lei agora dia 16 de setembro, que ele vai trazer uma possibilidade de correção dos valores declarados no imposto de renda da pessoa física. Tá. Então, assim, bem rapidinho, só para dar uma entrada, desde 1995 você não pode atualizar valores do seu imposto de renda, salvo se você tiver ampliação, concessão. E essa lei trouxe algumas alterações que ela permite que você faça essa alteração com um imposto bem menor e tem umas restrições de venda a longo prazo. Você tem que ficar um tempo que se move no seu nome para você poder usufruir desse benefício. Como é do dia 16 e hoje é 19, não deu tempo de eu ler, vou trazer no próximo programa para você. É interessante esse assunto, coisa interessante, né? Você que tem muito patrimônio e deve estar defasado, você já começa a ficar atento a isso, hein? Você falou, me direcionou isso para mim, exatamente, né? Porque você sabe a quantidade do meu patrimônio, tudo que eu tenho, né? Não tem um pardal para dar água, meu amigo. Não chore, tá bom demais, né? Mas isso daí eu acho que é uma forma aí que o governo está achando para as pessoas regularizar a situação. Não, é interessante, sim, com certeza.